Seja bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou a Daniele Lopes e hoje eu vou ensinar para você a fazer um pezinho de porta, tá? Ele é bem fácil, bem simples. Se você já sabe fazer os pontos básicos do crochê, você vai saber fazer esses pontos aqui, é muito tranquilo. E o que você vai precisar hoje para fazer esse pezinho? Aqui eu só fiz um lado dele, tá? Então a gente vai fazer duas receitas iguais, tá? Que a gente vai fazer de um lado e do outro. Aqui vocês vão precisar de restinhos de fio. Essa é uma ótima receita para você usar todo aquele restinho de fio que você tem aí na sua casa. Vai ocupar bem pouco fio. Então aqui eu escolhi 3 cores, você pode fazer de uma cor só ou pode fazer aqui de 3, 4 cores, né? Vou deixar aí para você usar a sua criatividade. O legal é que quanto mais colorido, mais bonitinho fica a sua casa, né? Porque elas vão virar mini mandalas pelo chão para você colocar nas portas. Você vai precisar aqui de uma agulha, eu vou usar uma 9 aqui, pela espessura dos meus fios. Vou usar uma tesoura e vou usar uma agulhinha mais fina para fazer o arremate, tá? Então vamos lá? Nós vamos começar a fazer aqui nosso pezinho fazendo 4... Vamos fazer 4 correntes, tá? 2, 3, 4. Se você tem um ponto muito apertado, faça 5. Pra mim, que tem um ponto bem frouxo, eu tô fazendo 4. E aí você vai fechar aqui, ó, no primeiro, né, na primeira corrente, com um ponto baixíssimo. E fez aqui um anelzinho. Por que eu não faço anel mágico? Porque o anel mágico pode ser que mais pra frente ele solte, né? Se você não arrematar bem, ele acaba soltando e você perde o trabalho. Então, eu prefiro fazer dessa maneira. Se você fizer o anel mágico, não tem problema, desde que você faça o arremate bem feito aí e cole a ponta para ele não escapar, tá? E aí aqui eu vou fazer, ó, fiz, né, as 4 correntes, fechei com ponto baixíssimo na primeira corrente e vou fazer mais uma corrente para começar a minha segunda carreira, que eu vou utilizar essa cor. Então, ó, vai lá, fez uma corrente, vai dentro do anelzinho aqui desse meio, introduzo a agulha lá e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer, na verdade, 12 pontos baixos dentro desse anelzinho. Então, eu já fiz 2 e vou fazendo até completar 12 pontos baixos dentro do anel, tá? E aí, ó, você sempre vai ajeitando, vai afastando para caber os 12 pontos baixos dentro do anel. Olha, aqui eu já finalizei meus 12 pontos baixos dentro do anel. E aí, ó, eu vou fechar aqui, não sei se vocês conseguem enxergar bem, visualizar, essa aqui, ó, esse ponto é a corrente que eu subi. Eu não vou fechar nele, eu vou fechar no nosso primeiro ponto baixo. Fazendo, ó, introduzo o agulho lá e vou fechar com ponto baixíssimo. E aí deu 12 pontos baixos certinho, tá? Eu não vou mudar de cor na próxima carreira. Se você quiser mudar, não tem problema, é só fechar aqui, fazer o fechamento invisível e começar com outra cor. Como eu vou continuar com a mesma cor, eu vou subir aqui, ó, 2 correntes, laçada na agulha e vou para o próximo ponto de base, que é essa daqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. Bom, o que são essas duas correntes? Esse primeiro ponto aqui, essa primeira corrente, equivale ao ponto meio alto e uma corrente de separação. E aqui eu fiz o ponto meio alto no próximo ponto de base. Então daqui para frente a gente vai fazer sempre uma corrente de separação, vai para o próximo ponto de base e faz um ponto meio alto. Uma corrente laçada, próximo ponto de base e ponto meio alto. E assim nós vamos fazer em volta dessa carreira toda, sempre um ponto meio alto em cada ponto de base, separado por uma corrente. Bom, chegamos aqui, ó, eu já fiz 12 pontos meio altos, né, incluindo esse primeiro aqui, tá? Então chegou aqui, ó, gente, vai ficar assim mesmo, ó, porque esse ponto aqui, ele tá saindo, né, desse primeiro ponto. Então eu fiz até aqui, não preciso fazer mais um. Se você fizer mais um, vai ser 13, não 12. Completou 12, parei de fazer. E aí eu vou emendar aqui, ó, eu vou fazer ponto baixíssimo, não no primeira corrente, na segunda eu vou pegar pelo meio do ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá?
Então aqui nós temos a nossa segunda carreira. E aí, como eu vou trocar de cor agora, eu vou fechar, corto o fio e vou fazer aquele fechamento invisível que eu já ensinei nos outros vídeos, né? Quem tá no meu curso online também já sabe fazer. Eu vou introduzir aqui, ó, nesse primeiro ponto, levo lá pra trás, e aí eu cruzo aqui em cima para ver aonde que tem que entrar, ó. Então, da onde saiu o fio, eu vou introduzir a agulha de baixo para cima e vou levar ele lá para baixo, para ele ficar, ó, com fechamento bonitinho, tá bom? E aqui atrás, eu vou trazer aqui para trás e vou dar um nozinho para depois eu poder colar as pontas, né? Porque o arremate fica mais bonitinho quando eu escondo bem o fio. E depois eu vou escondendo e coloco uma pontinha de cola para colar, para não ficar solto. Então aqui nós temos nossa segunda carreira e eu vou para a próxima agora. Vou para a próxima carreira agora e eu vou começar a próxima carreira com um nozinho, porque eu tô trocando de cor. E essa próxima carreira é bem fácil. Eu vou fazer um ponto baixo aqui nessa corrente de separação que eu fiz da carreira anterior e 3 correntes. Então eu posso começar aqui em qualquer ponto. Vou introduzir aqui, ó, entre um ponto meio alto e outro. E vou fazer um ponto baixo. Na verdade não são 3, são 2 correntes, ó. 2 correntes de separação, vou no próximo intervalo entre cada ponto meio alto e faço mais um ponto baixo. 2 correntes, um ponto baixo. 2 correntes e um ponto baixo. E assim nós vamos fazer até chegar aqui nesse final. Ó, já cheguei aqui nesse final e vou fazer agora essas 2 correntes para finalizar essa carreira. É muito importante que você não esqueça de fazer essas 2 correntes. Muita gente, né, acaba aqui e já vai emenda logo pro próximo e aí vai ficar diferente do resto da carreira. Então termine com 2 correntes. E aqui nós não vamos mudar de cor de fio de novo, tá? Então nós vamos aqui, ó, no meio do fio, ó, no meio do primeiro ponto baixo, você vai introduzir a agulha lá e vai fechar com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos começar a próxima carreira. E eu vou dar uma dica aqui para vocês. Eu sei que muitas de vocês têm medo de usar, né, cores estampadas ou não gostam de usar. E esse é o momento para você usar, porque fica muito bonito se você, por exemplo, pega uma cor dessa. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem várias cores. Tem laranja, tem azul, tem branco, tem azul marinho. Então, se você pode começar a trabalhar com uma paleta de estampada. E dentro dessa estampa, você pode achar outras cores que combinem com ele e fazer isso daqui. Então, aqui é uma boa oportunidade aí para você praticar o uso da sua cor estampada que tá lá separada e você não gosta de usar, tá bom? Vamos para a próxima carreira agora. Como que eu vou iniciar? Essa próxima carreira eu vou ter que dar, eu falo andar, né? Quando a gente vai para o meio do ponto com um ponto baixíssimo. Então eu vou introduzir aqui, ó, no próximo ponto, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, porque eu preciso começar a carreira aqui do meio, eu não posso começar do começo, aqui, né, no comecinho desse vão, eu vou ter que começar aqui pro final. Então eu vou andar aqui, ó, se eu puder, as duas correntes que estão nessa corrente de separação e vou introduzir novamente, passar, ó, por baixo dessa corrente, das 2 correntes de separação. E vou fazer aqui, 2 correntes, tá? Laçada na agulha. Essas duas correntes equivalem ao primeiro ponto alto. Dei a laçada na agulha, vou no mesmo, né, nesse mesmo intervalo aqui e vou passar pelas 2 primeiras laçadas e vai ficar um ponto alto incompleto. Dou uma laçada, vou pro próximo intervalo,
tenho 4 laçadas na minha agulha e vou passar só pelas 2 primeiras. Laçada na agulha, vou para o mesmo intervalo, vou passar pelas 2 primeiras laçadas e aí eu passo de uma vez só as últimas 4 laçadas, tá? 2 correntes de separação e vamos para o próximo. Vou repetir que eu sei que é meio confuso esse ponto aqui. Então, ó, no mesmo intervalo, tá? Nessa mesmo intervalo onde você acabou de fazer esses 2 pontos altos, nós vamos introduzir a agulha. Vamos puxar só as 2 primeiras laçadas. Laçada na agulha no mesmo intervalo e vou puxar só as 2 primeiras laçadas. Fiquei com 3 laçadas. Laçada na agulha, vou para o próximo intervalo de 2 correntes. Passo pelas 2 primeiras laçadas, laçada na agulha, no mesmo intervalo, passo pelas 2 primeiras laçadas. Fiquei com 5 laçadas na minha agulha. Tá diferente porque aqui eu comecei com corrente, né? Não tinha como começar com ponto alto, então por isso que aqui deu 5. Daqui pra frente você vai ter 5 laçadas aqui nesse final. E aí você passa por todas essas laçadas, fechando 4 pontos altos juntos. 2 correntes e vamos para o mesmo intervalo. Então, a lógica dessa carreira aqui é ficar 2 pontos altos separado por 2 correntes, tá? Só que esses 4 pontos altos, eles vão ter um fechamento junto lá em cima. Então, vamos lá novamente. Laçada na agulha, vou para o mesmo intervalo, porque a gente precisa ter 4 pontos altos na base de cada 2 correntes. Passo só pelas 2 primeiras laçadas, laçada. As 2 primeiras laçadas sempre são as 2 primeiras laçadas, tá? Só o final que vai passar por todas as laçadas. Laçada na agulha, vou pro próximo intervalo. Passo pelas 2 primeiras laçadas, laçada e mais uma vez passo pelas 2 primeiras. Ficou com 5 laçadas na agulha, puxo tudo de uma vez. E 2 correntes de separação, tá? E ele vai ficando assim. E vou fazer essa última vez aqui para vocês captarem. Laçada na agulha, vou para o mesmo intervalo. Puxo as 2 primeiras laçadas, laçada. 2 primeiras laçadas, laçada. Vou para o próximo intervalo. 2 primeiras laçadas e a última laçada. 2 laçadas, sobrou 5, puxo tudo de uma vez. E 2 correntes de separação. Então, ele vai ficar assim, ó. Vamos fazer isso até o final. Ó, estamos chegando aqui no final da nossa carreira. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Bom, estamos chegando aqui na nossa última parte da carreira e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai acabar, ó. Laçada na agulha, lembra que a gente começou do lado de cá, eu falei que a gente tinha que andar com ponto baixíssimo para chegar nessa segunda parte? É porque agora a gente precisa fazer a primeira parte, tá? Então vamos lá, ó. Eu já fiz aqui, né, a primeira parte dos meus 2 pontos altos. Vou introduzir aqui, ó, nesse próximo intervalo. Vou passar só pelas 2 primeiras laçadas e fazer o segundo passando pelas 2 primeiras laçadas. Puxo tudo de uma vez, 2 correntes e aí eu vou fechar, porque eu já fiz essas duas, a primeira, né, os primeiros 2 pontos altos, eu fiz os 2 últimos aqui. E para fechar, é só você ir aqui, ó, bem em cima do ponto alto, não nas 2 correntes que você subiu. E fechar com ponto baixíssimo. E aqui no caso eu vou trocar de cor, então eu vou cortar esse fio aqui. E aí você vai ver que ele ficou meio fechadinho, e não tem problema ele dar essa fechadinha, porque a intenção é fazer, né, esse formato, então não tem problema. E aí eu vou fazer o fechamento invisível de novo, tá? Levo lá para trás esse fio.
Vou agora para a próxima carreira. Vamos agora para a nossa penúltima carreira. Ó, essa penúltima carreira é bem tranquila de fazer, tá? Nós vamos trabalhar em cada intervalo, tá? Do lado direito, intervalo do lado esquerdo. Então a gente vai trabalhar nesses intervalos, tá? No primeiro intervalo, eu vou introduzir a agulha lá no primeiro intervalo e vou fazer um ponto meio alto. Fiquei com 3 laçadas na agulha e vou puxar de uma vez só, fazendo o ponto meio alto. Levo esse nozinho lá para trás e vou fazer mais 2 pontos meios altos no mesmo intervalo. Laçada e ponto meio alto. Então, a lógica dessa carreira são 3 pontos meios altos e uma corrente de separação. Então, aqui eu vou fazer minha corrente de separação, laçada, vou para o próximo intervalo e vou fazer mais 3 pontos meios altos. 1, 2, 3. Uma corrente de separação e vou para o próximo intervalo, tá? Vou fazer assim em volta da carreira inteira. 1, 2, 3. E ele vai ficando assim, ó. Você vai vendo que ele vai ficar um modelinho bem fechado para não aparecer a parte de dentro, né, que a gente vai colocar areia. E assim eu faço até o final. Tô finalizando agora essa carreira e para finalizar eu fiz o último ponto baixo aqui nessa corrente de separação e para finalizar, porque foi a última carreira, eu vou fechar aqui, ó, não nesse primeiro, que foi a corrente que a gente subiu, vou fechar aqui em cima, fazendo um ponto baixíssimo. Como nós vamos finalizar, eu já vou cortar, e vou fazer aqui o fechamento invisível para ficar bonitinho o nosso, né, com o acabamento mais bem feito aqui no nosso trabalho. Então, gente, esse é um lado do nosso pezinho de porta, tá? E aí o que nós vamos fazer, ó? Antes de você emendar, você tá vendo que ele ficou meio fechadinho e não tem problema ele ficar fechadinho, essa é a intenção mesmo, porque ele vai ficar nesse formato de disco voador. Tá vendo? Ele, depois que ele fechar, ele vai parecer uma nave espacial. Então, não tem problema ficar fechadinho. Agora, antes de fechar, nós vamos ter que arrematar esse fundo aqui, né? Como que a gente arremata? A gente vai passando por baixo de tudo. Não faça o nó e corte rente, porque isso pode soltar e você não consegue arrematar depois. Então, você passa aqui, vai passando por baixo. Aí você vai cortar o fio aqui e com uma colinha universal, que a minha acabou, eu não tenho aqui no momento, mas com uma colinha universal, você pinga aqui e cola para esconder aqui, para ficar bem arrematado, tá? Essa cola universal pode ser da Pega Mil, pode ser da Círculo, é só procurar por cola universal em qualquer armarinho que você acha facilmente.
Aqui estão as nossas duas partes, né? E agora a gente vai ter que colocar essas duas partes juntas. Mas antes disso, eu queria deixar outra dica para vocês aqui, que eu acho bem relevante. Quando você for fazer esse pezinho, como eles são dois lados, isso serve também para dica para bolsa, né? Quando a bolsa tem dois lados, você tem que emendar. É muito importante que você faça no mesmo dia. Tem dia que você tá com a mão mais, né, pesada e seu ponto fica mais apertado. O que que acontece? Um lado vai ficar maior que o outro, que foi o que aconteceu aqui com o meu, ó. Tá bem, visivelmente você vê que esse aqui tá maior, esse aqui tá menor. Não é que eles estão errados, eles estão certos. Só que nesse dia aqui, de repente a minha mão tava mais frouxa, né? Meu ponto tava mais frouxo. E hoje meu ponto estava mais apertado. E aí dá essa pequena diferença aqui. Não tem problema, eu só tô fazendo para mostrar para vocês e a diferença não foi tão grande. Então na hora de juntar aqui não vai dar grande diferença. Mas às vezes dá muita diferença e você não consegue fazer essa emenda aqui, né, de uma maneira que fique simétrico a sua peça, tá bom? Então essa é a minha dica, faça no mesmo dia. Se você preferir, você pode ir fazendo assim, ó, faça as duas bolinhas iniciais, né, ou faz a primeira e a segunda carreira na mesma hora, e depois passa para a segunda, faz os dois lados da segunda carreira e depois o terceiro lado, que aí vocês vão fazer um ponto mais simétrico. E agora eu vou falar do meio. O que que a gente vai colocar aqui no meio, tá? Eu uso areia para colocar aqui no meio desse pezinho. E aí, antes de mostrar para você como que eu faço né, como que eu emendo um lado no outro, eu queria falar sobre esse pezinho. Aqui, gente, ó, eu tô fazendo uma coisa que eu não faço normalmente, tá? Eu usei saco plástico, enchi de areia esse saco plástico e amarrei aqui, ó. Geralmente, eu uso um tecido. Por quê, né? Porque saco plástico não é legal, até a questão do meio ambiente, né? O meio ambiente agradece a gente não usar saco plástico. Então, eu faria aqui com um tecido 100% algodão, ou qualquer tecido branco que eu tivesse em casa, porque quando você for colocar aqui embaixo, ó, ele vai aparecer um pouquinho fundo, tá? Então eu faria com tecido. Como estamos de quarentena, né, não tem armarinho aberto, não tem casa de tecido aberto, eu tive que improvisar aqui e mostrar pra vocês com saco plástico, tá? Mas de preferência faça aqui, pode fazer à mão mesmo, eu não sou costureira, né? Eu só sei costurar com agulha mesmo. Eu cortaria aqui um tecidinho branco e faria ali na agulha mesmo, fecharia e colocaria areia dentro. Faz tipo uma bolsinha branca por baixo com tecido branco, tá? E não usaria saco plástico, até porque o saco plástico ele não vai durar muito, tá? Eu acho que depois de um mês, 2 meses ele pode começar a furar. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou alinhavar esses dois lados. Então vamos lá, ó. Eu tô usando aqui uma agulha de tapeceiro, tá? Eu vou usar aqui para alinhavar o fio estampado para destacar. Você pode, se você não tiver essa agulha de tapeceiro, você pode fazer com uma agulha normal mesmo e você vai puxando. É só colocar e ir alinhavando com essa agulha mesmo. Só que com essa aqui é bem mais fácil, né? Então você vai introduzir junta aqui as duas partes. Eu vou começar só de um lado, tá? Não vou começar com os dois, eu vou explicar por quê. Eu vou introduzir só de um lado e deixo um tanto de fio aqui pra você poder amarrar depois, porque você amarra aqui por dentro e coloca esse fio lá pra dentro depois. Se você deixar lá pra fora, vai ficar aparecendo lá fora, então eu gosto de deixar aqui no meio pra poder amarrar e esconder depois, tá? Aí eu vou pro próximo ponto e passo pelos dois lados do meu trabalho. E eu já vou apertando aqui. Vou pro próximo e passo pelos dois, ó. Passo de um lado e passo do outro. E aí você já vai apertando também. E assim você vai fazendo em volta dele, passando, ó, de um lado para o outro na cabeça do ponto, né? Em cima do ponto baixo. Tá? Faça isso até o final, sempre passando pelos dois lados.
Eu alinhavei aqui, ó, até esse tanto aqui e deixei uma pequena abertura aqui, porque é aqui que a gente vai colocar, introduzir o nosso saquinho de areia, tá? E é sempre legal você deixar um tanto de espaço considerável para você conseguir colocá-lo lá dentro. Aí você vai introduzir aqui, ó, seu saquinho com areia. Lembrando, como eu falei anteriormente, que o ideal é fazer com tecido branco, tá? Pode ser com branco ou qualquer tecido que você tem em casa, mas que dá pra ver embaixo, né? Você não vai colocar um tecido todo colorido com a fio de malha que você já tá usando colorido, né? Que vai ficar estranho. E aí eu vou continuar alinhavando até o final, depois que eu fechei. O legal desse fechamento é que depois vocês podem abrir a qualquer momento para lavar, porque isso aqui, gente, suja muito fácil, né? Vai estar no chão, às vezes a cada, sei lá, 15 dias você vai ter que lavar, né? Dependendo da cor que você estiver utilizando, e por isso é até importante você escolher cor escura aqui, né? Que não seja branco ou seja bege, porque essas cores vão sujar muito mais, e aí você vai ter que lavar com mais frequência. Então, ó, eu tô acabando aqui e é muito fácil finalizar seu pezinho de porta. Ó, aqui tá o fio, né, que eu comecei. Então, eu vou fazer aqui até esse último e vou alinhavar só na metade aqui para esses fios se encontrarem aqui no meio, tá? Aí eu vou cortar. Deixa aqui um tanto considerável e vou amarrar aqui. Não faça um nó muito forte, não, pode fazer só faça só um lacinho mesmo, até você pode deixar a mostra, não tem problema. Ó, se quiser deixar a mostra aqui, não tem problema, deixar esse lacinho, tá? Ou se você quiser depois, você pode, com uma agulha, esconder, puxar ele lá para baixo, puxar todos esses fios lá para baixo, só que tem que saber aonde que você deixou, porque na hora de lavar, você consegue puxar, abrir e deixar só um tantinho assim, ó, para tirar a areia de dentro para você poder lavar, tá? Mas caso você não queira, é só dar uma escondidinha lá, coloca esse fio lá pra dentro. Gente, e aqui está o meu pezinho pronto, ó. Eu escondi todo o fio, ó, tá bem aqui, tá vendo? Então, pelo menos eu sei, na hora de lavar, que tem esse nozinho aqui, é só puxar, desfazer o lacinho, abrir mais ou menos até aqui, que tá muito fácil. O pezinho de dentro, lava, né, o seu porta-peso e coloca de novo depois a hora que você quiser utilizar. Ó, ele ficou bem pesado, o importante é que tem areia suficiente, ó, pra ficar bem pesado e segurar a porta, tá? E aí você pode enfeitar a sua casa toda com essas mandalinhas coloridas, vai ficar muito fofo. Parece um disco voador, né? Mas ele é bem fofo e também uma ótima ideia de presente aí, né, gente? Eu sempre penso em presentear as amigas, acho uma ótima dica de presente e bem útil, né? Além de tudo. Então é isso. Espero que tenham gostado. Gente, não deixem de comentar, por favor, comentem aí se vocês gostaram, me ajudem e se inscrevam no canal. Deixa um comentário falando que cor que você usou, se você está fazendo para presentear, se você está fazendo para você mesmo, me conta aí o que você achou desse pezinho. E não se esqueça que lá no meu Instagram tem conteúdo toda semana para vocês, toda semana tem conteúdo novo, tem live, tem vários assuntos que eu abordo lá, que eu não consigo colocar, né, tudo aqui no YouTube, então me sigam lá também, lá no Instagram, espero vocês e aguardo um feedback, hein? Deixa um comentário. Até a próxima!